Você está destruindo sua vida, mas não da forma como você imagina. Não é o mundo que está acabando com você. Não são as pessoas, nem as circunstâncias. Não é a falta de sorte, o tempo perdido ou a decepção. O que está te destruindo está aí dentro, calado, disfarçado de hábito, travestido de rotina, escondido atrás de desculpas que você mesmo criou. A destruição não acontece com um grito, ela acontece com silêncio, com abandono, com negligência, e quase sempre começa dentro da sua mente. Porque é lá que tudo se constrói, e é lá que tudo começa a desmoronar. A mente é sua maior fortaleza, ou seu campo de ruínas. Ela deveria ser o seu lugar seguro, seu abrigo, mas, sem vigilância, ela vira exatamente o contrário. Um território dominado por vozes que não são suas, por pensamentos repetidos, carregados de medo, culpa, vergonha e dúvida. E o pior, você acredita neles. Você acredita no que a sua mente diz sem questionar. Você toma como verdade aquilo que não passa de ruído. Todos os dias você alimenta essas vozes. Quando se culpa pelo que não controla, quando se compara com quem não conhece, quando revive o que já deveria ter sido enterrado, quando responde com raiva porque não aprendeu a respirar antes, quando procrastina sabendo o preço que isso cobra, quando diz sim querendo dizer não, quando age por impulso, por medo, por orgulho, por fuga. Cada uma dessas pequenas ações é um tijolo a mais na estrutura do colapso. E o mais perigoso é que tudo isso parece normal, parece cotidiano. As pessoas ao seu redor fazem igual. O mundo vive no automático, mas você sente o peso, sente o vazio, sente que algo está errado, que sua vida não era para ser assim, que sua mente se tornou um lugar difícil de habitar. E mesmo assim, você segue, fingindo que está tudo bem, tentando manter o controle enquanto tudo lá dentro está em desordem. O filósofo Marco Aurélio escreveu: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E se os seus pensamentos estão sujos, acelerados, confusos, negativos, o que você acha que vai se tornar a sua vida? Ela será apenas o reflexo dessa desorganização interna. A mente é o primeiro território que precisa ser cuidado, porque o que você não organiza dentro se manifesta fora, em forma de conflitos, em forma de doenças, em forma de fracassos repetidos. A mente cria, mas também destrói. Você está destruindo sua vida toda vez que diz, depois eu vejo isso, toda vez que varre um sentimento para baixo do tapete, toda vez que evita se encarar no silêncio, toda vez que recorre a distrações para não ouvir a si mesmo. A cada pequeno abandono de si, a destruição vai crescendo, como uma rachadura que começa invisível, mas com o tempo rui toda a fundação. Isso não é um discurso para te ferir. É um alerta para te acordar, porque ainda dá tempo, ainda há espaço para reconstruir. Mas a reconstrução começa quando você para de mentir para si mesmo, quando você admite que a sua mente virou terra de ninguém, que está desgovernada, acelerada, cansada e que precisa de ordem, de disciplina, de direção. Isso não vai vir do mundo, isso não vai vir dos outros, isso só pode vir de você. A boa notícia é que você tem o poder de virar esse jogo. Mas esse poder só se ativa quando você decide, quando você para de terceirizar a responsabilidade, quando você decide voltar a ser o comandante da sua própria consciência, quando você se levanta e diz, eu não aceito mais viver assim, eu vou mudar isso, eu vou ordenar minha mente e vou reconstruir a minha vida de dentro para fora. Mas como se faz isso? Primeiro parando de agir no automático, parando de repetir padrões que te destroem, parando de aceitar o que te fere, parando de ignorar o que precisa ser enfrentado. Parar é o primeiro ato de lucidez. É quando você tira o pé do acelerador e finalmente escuta o que está gritando aí dentro. É quando você se olha com verdade e pela primeira vez, talvez em muito tempo,
Percebe que ainda há você aí. Depois de parar, vem o segundo passo: observar. Observar seus pensamentos como quem observa uma tempestade pela janela, sem julgar, sem reagir, apenas percebendo. Você vai notar que a maioria deles não é sua. São vozes herdadas. São padrões que você repetiu porque foi treinado assim, mas que agora você pode escolher abandonar. A observação é o começo da limpeza, porque quando você vê com clareza, você começa a soltar o que não é você. E por fim, vem o ato mais poderoso: reconstruir, escolher novos pensamentos, cultivar novas emoções, plantar novas ações. Você não precisa saber tudo agora, só precisa começar com um passo, um hábito, uma escolha consciente. Talvez seja acordar mais cedo e respirar no silêncio. Talvez seja escrever o que está sentindo ao invés de descontar nos outros. Talvez seja praticar gratidão ao invés de alimentar escassez. O que importa é o movimento. O que importa é que você começou. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido esse desconforto. Talvez você já tenha percebido que sua mente precisa de ordem, que sua vida precisa de direção, que seu mundo interior precisa ser reconstruído. Então este episódio é para você. Não como resposta, mas como mapa. Um mapa estoico, um caminho de volta para casa, um retorno para dentro. Porque a verdade é essa: você não está perdido, só está longe de si. E toda reconstrução começa quando você volta. Você não precisa continuar assim, quebrado por dentro, fingindo que está tudo bem, forçando sorrisos enquanto a mente se despedaça em silêncio. A verdade é que você se acostumou com a dor, tornou o caos um lar, aprendeu a conviver com o peso, com a tensão, com a pressa que nunca leva a lugar nenhum. Mas o que você chama de vida real talvez seja apenas um reflexo do que você aceitou viver. E o que foi aceito com frequência acaba parecendo normal. Mas não é normal viver cansado da própria mente. Não é normal acordar todos os dias tentando sobreviver a si mesmo. A mente pode ser seu pior cárcere ou sua melhor aliada. E essa escolha começa quando você decide reconstruir. Quando você entende que não precisa carregar o que não serve mais. Que não precisa continuar do mesmo jeito só porque foi assim até aqui. O que destruiu a sua paz não precisa mais comandar a sua vida. Mas isso exige um ato de coragem. Sair do papel de vítima, parar de apontar para fora e começar a olhar com firmeza para dentro, porque é dentro que está a raiz. É na mente que tudo nasce. Nenhuma mudança é sustentável se não passar primeiro pela sua estrutura mental. Você pode trocar de cidade, de emprego, de relacionamento, de aparência, mas se a mente continuar suja, acelerada, desorganizada, tudo volta ao ponto de partida. A bagunça interna sempre encontra um jeito de se manifestar fora. E o que você chama de azar, talvez seja apenas repetição. Repetição de padrões que você ainda não teve coragem de mudar. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E ousar aqui é se encarar. É admitir que a mente que te trouxe até aqui não será a mesma que te levará adiante. Que pensamentos que você aceitou como verdades são, na verdade, mentiras disfarçadas de conforto. E que para reconstruir a sua vida, será preciso desconstruir tudo aquilo que te mantinha em ruínas. Talvez você tenha sido ensinado a ignorar suas emoções, a não sentir, a não parar, a não demonstrar fraqueza. Mas o estoicismo verdadeiro não é negar a dor, é usá-la como matéria-prima de transformação. É pegar aquilo que te quebrou e forjar uma mente mais forte, mais limpa, mais lúcida. E isso só é possível quando você se aproxima do silêncio, quando você começa a escutar o que sua mente grita quando não está sendo distraída. Você precisa criar momentos de pausa. Nem que seja por 2 minutos. 2 minutos de silêncio já são suficientes para perceber o quão longe você está de si.
E é ali, nesse espaço entre o ruído e a presença, que a reconstrução começa. Não de forma grandiosa, não com gritos, mas com pequenos ajustes diários, com a decisão de não alimentar mais os mesmos pensamentos, com o compromisso de sair da espiral de reação e entrar no ciclo da criação. Porque é isso que você perdeu, o poder de criar. Criar uma nova forma de pensar, de sentir, de reagir, de se relacionar consigo mesmo, de se mover no mundo. A mente desordenada apenas reage, a mente ordenada cria, cria possibilidades, cria espaço, cria consciência. E com consciência você começa a fazer escolhas, não por impulso, mas por intenção. E a cada escolha consciente, você coloca um tijolo novo nessa construção. A cada pensamento limpo, uma nova base se forma. A cada respiração profunda, você retoma um pedaço de si que havia sido abandonado. Você não precisa mudar tudo de uma vez, só precisa mudar uma coisa: o centro de onde você está vivendo. Você estava vivendo a partir da desordem. Agora vai viver a partir da presença, da ordem, da decisão. E aqui entra a disciplina, porque a mente não se ordena uma vez só. Ela é como um campo que precisa ser limpo todos os dias. Você precisará proteger esse espaço, evitar os excessos, filtrar o que consome, escolher onde sua atenção repousa, porque o que você alimenta cresce, e se você alimentar o que te distrai, o ruído volta. Mas se você alimentar o que te conecta, o silêncio se fortalece. E nesse silêncio você encontrará respostas que nenhuma voz externa pode te dar, porque ali está sua essência, aquela parte de você que o caos não corrompe, aquela força que sobreviveu a todas as quedas. E é a partir dela que você reconstrói, um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, uma nova mente que não apenas sobrevive, mas que sustenta a vida que você realmente quer viver. Se inscreva no canal Invulnerável, dê seu like e ative o sininho. Mas faça isso como parte do compromisso com sua reconstrução. Use esse conteúdo como ferramenta, como lembrete, como âncora. Você não está sozinho. Existe um caminho. Ele não é fácil, mas é possível. E começa agora com a sua decisão de parar de se destruir e começar a se reconstruir. Reconstruir não é sobre apagar o passado, é sobre aprender com ele. Não é sobre fingir que a dor não existiu, é sobre transformá-la em sabedoria. Reconstruir não é fácil, porque exige enfrentamento. Exige que você desça até os escombros da sua própria história e encare tudo o que evitou, tudo o que adiou, tudo o que enterrou. Mas nesse lugar profundo também estão as raízes da sua força. É lá, no centro do que você queria esquecer, que está escondido o poder de começar de novo. A vida já tentou te quebrar de muitas formas. Talvez te quebrou em silêncio, com palavras que nunca foram ditas, com traumas que você precisou suportar sozinho, com rejeições, perdas, abandonos e feridas que ninguém viu. Mas você chegou até aqui. E isso já diz muito. Isso já mostra que, apesar de tudo, há algo dentro de você que sobreviveu, que resistiu e que pode, sim, reconstruir uma nova realidade a partir da mente. O mundo insiste em te dizer que você precisa ter para ser, ter mais, conquistar mais, acumular mais. Mas a verdade é outra. Você precisa ser para ter. E o ser começa no pensar, começa no foco, na presença, na forma como você responde aos estímulos da vida. Se você continuar reagindo com base na mente do passado, vai continuar recriando o mesmo presente. Mas se decidir transformar sua mente, tudo ao redor começa a mudar também. Porque a sua realidade externa é consequência da sua realidade interna. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase é uma bússola, porque não importa o que aconteceu com você, importa o que você pensa sobre o que aconteceu. Importa o significado que você dá.
Importa se você vai carregar esse fardo ou se vai transformá-lo em tijolo para a nova fundação. O que te feriu pode ser exatamente o que vai te formar, se você escolher assim. A reconstrução da sua vida exige 3 pilares: presença, propósito e prática. Presença é o que te ancora no agora. É o que corta o ciclo da ansiedade, da repetição, da raiva e da pressa. Quando você está presente, você age com clareza, você sente com profundidade, você respira antes de reagir, você responde a partir do centro, não do ruído. A mente treinada na presença é a mente que sustenta a paz, mesmo quando tudo à volta parece desabar. Propósito é o que te move. É a força invisível que te levanta quando a vontade falta. É o porquê que sustenta o como. Sem propósito, você se cansa rápido. Você vive buscando estímulo, reconhecimento, validação. Mas com propósito, você não precisa de aplauso. Você age porque sabe que precisa agir, porque sabe o que quer construir, porque sabe quem está se tornando. E prática. Prática é o que consolida tudo. Não adianta saber, tem que fazer. Não adianta entender, tem que viver. E isso se faz nas pequenas decisões. No modo como você acorda, no modo como você responde a um conflito, no modo como você cuida da sua mente antes de cuidar do mundo. A prática é onde a reconstrução vira realidade, é onde a ideia vira estrutura. Você não precisa fazer isso sozinho, mas precisa ser o primeiro a se comprometer. Ninguém pode ordenar sua mente por você. Ninguém pode se calar por você. Ninguém pode dizer basta em seu lugar. Isso é sua parte, isso é sua responsabilidade. Mas também é seu privilégio, porque é nesse lugar que você deixa de ser vítima e se torna autor, criador, arquiteto da sua nova vida. E essa vida não começa quando tudo estiver perfeito, ela começa agora, no meio do caos, no meio da dor, no meio da dúvida, porque o verdadeiro estoico não espera a calmaria para encontrar equilíbrio. Ele constrói equilíbrio em meio à tempestade. Ele é pedra firme enquanto tudo muda, e isso não é dom, é treino, é decisão, é prática diária de lucidez, ordem e força. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. O silêncio, a consciência, o foco, só precisa ativar, lembrar, reconectar. E o que antes parecia impossível começa a se tornar o novo normal. Você passa a pensar diferente, a sentir diferente, a agir diferente. E o mundo responde. Porque o mundo nada mais é do que um reflexo da sua vibração mental. Você pode continuar destruindo sua vida, ou pode começar a reconstruí-la agora. E isso começa com uma frase, uma escolha, uma afirmação interior. Algo como: a partir de hoje, eu sou o comandante da minha mente. Essa frase muda tudo. Porque quando a mente obedece, a vida segue. Quando a mente está ordenada, o caos perde força e você volta a respirar com liberdade. Não espere mais. Não adie o que precisa ser feito. Não finja mais que está tudo bem. O tempo da reconstrução é agora. A força que você busca já está aí dentro. Basta acessá-la, basta decidir. E se essa mensagem tocou algo em você, então você já começou, já rompeu o ciclo, já deu o primeiro passo. Use esse vídeo como prática. Volte sempre que esquecer. Recomece quantas vezes for preciso. E lembre-se, você não é o que fizeram com você. Você é o que decide fazer com aquilo que fizeram com você. E hoje você pode decidir algo novo. Se isso fez sentido, comente abaixo. Eu escolho reconstruir. Se inscreva no canal Invulnerável e dê seu like. Não apenas por nós, mas por você. Por quem você está se tornando.